Oi, só. Bom dia a todos. Dê bom dia a quem está ao seu redor aí. Vê se você sabe o nome de cada um aí. Se não souber, pergunta o nome. Tem um pescoço aí na sua frente, bate aí, olha. Oi, tudo bem, né? Isso. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula de origens. É importante, um dos motivos de nós estarmos aqui nessa manhã, humildemente falando, é que nós queremos saber qual é a nossa origem. Mas mais do que isso, de saber qual é a nossa origem, a cada semana, a cada anotação que você faz, olhando nos seus olhos, sem piscar, o nosso objetivo é glorificar o nome de Deus. Que esse conhecimento que a gente adquire, a cada dia, o nome de Deus ele seja exaltado. Então, na aula de hoje, nós queremos revisar com você coisas que nós falamos até aqui. Você pode pegar o seu caderno, se você quiser, e anotar aquilo que você achar importante. A questão central do que a gente viu até aqui, você tem que decidir qual o caminho que você vai seguir. E existem dois caminhos que nós vimos muito bem. Um caminho é você acreditar que tudo foi criado em meio à teoria da evolução, de forma natural, ou tudo que existe ao nosso redor foi criado unicamente para glorificar o nome de Deus. Você tem que tomar o cuidado, porque eu conheço pessoas dos dois lados. Pessoas que decidem na vida um dos dois caminhos. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Ou eu sou evolucionista, ou eu sou o quê? Criacionista. E eu conheço pessoas dos dois caminhos. E dependendo do caminho que você toma, um virou para mim e disse bem assim: o negócio mesmo nasceu de uma explosão, então estou aí, sabe, deixa a vida me levar, vamos ver até onde vai, sem objetivo. O caminho que você vai decidir na sua vida, vai falar muito sobre a forma que você vive, qual o sentido que a vida tem para você, a sua vida no relacionamento com Deus, a sua vida no seu casamento, a sua vida na sua família, a sua vida no trabalho. Você vai ter que escolher, um dia desse, desculpa a minha lerdeza, você que nos acompanha pela internet, chegaram para mim, eu falei até com o Ronaldo agorinha, e disseram-me assim: Clício, vem para cá dar uma aula só no domingo. Eu já desliguei, só no domingo, desliguei já. Mas eu ouvi, vem para cá, porque se você der aula de 8 da manhã até meio-dia, o cursinho aqui ele te paga R$1.200, R$1.200 todo domingo, olha como o diabo é. Então você tem que tomar muito cuidado de qual o caminho que você vai seguir. O caminho que você vai seguir, ou afasta você de Deus, ou aproxima você de quem? Do Criador de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Existem duas informações importantes que nós já falamos, e que elas vão servir até para a aula de hoje. Uma delas é o naturalismo. Pelo que preza o naturalismo? De que tudo que existe ao nosso redor, aquilo que você vê, aquilo que você crê, apareceu de forma natural. Mas existe também o sobrenaturalismo. No que ele crê, Clício? Ele crê que, além do que você vê ao seu redor, a natureza, e que você consegue ver, e você consegue às vezes provar até, você está olhando para mim e você crê no sobrenaturalismo, de que existe, sabe, alguma coisa além disso. Não é só isso que eu vejo. A teoria da evolução, ela nasce ali com Charles Darwin, 1858.
E você tem um livro que é A Origem das Espécies, onde nela ele fala sobre a seleção natural, nós já vimos sobre isso. Onde você observa um grupo, e você observa que esse grupo, ele possui características que são preservadas durante o tempo, porque aquele grupo se adequou àquelas características. Também conhecida como teoria da sobrevivência do mais forte. Vimos também, sobre a evolução, os pilares, os 3 pilares, o alicerce da evolução, que são a seleção natural. Eu queria que você repetisse comigo. O primeiro é a seleção natural, repete aí. Segundo, mutação, vai. E o terceiro, tempo. Fala para a pessoa do seu lado, os 3, pode falar, vai. Seleção natural. Vimos também a segunda lei da termodinâmica, que diz que se a criação do universo se deu por uma explosão, o Big Bang, então como é que de alguma coisa desorganizada, desorientada, você vai querer que as coisas no decorrer do tempo elas estejam organizadas? Não estão. A teoria da entropia fala que se vem bagunçado, a tendência é ficar mais arrumado ou bagunçado. Eu queria ouvir, ficar bagunçado. Segunda lei da termodinâmica. Mas também falamos sobre o criacionismo. No criacionismo, nós aprendemos, na base, o alicerce do criacionismo, de que a natureza, ela não foi criada de uma forma qualquer, espontânea. Olhando nos seus olhos, nós temos aprendido até aqui, que deve ter, sabe, uma mente inteligente por trás. Deve ter um ato que não é qualquer, um ato divino. E temos preferência pelo quarto tipo, falando do criacionismo. Nós temos preferência por aquele que diz que os dias, eles são de 24 horas, lá em Gênesis 1 e 2, cremos nisso. Segundo, que a criação, ela foi original, do jeito que está lá, tudo criado em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Cremos também ainda dessa preferência, de que os céus e terras que a gente vê nos dias de hoje, Charles, são os mesmos lá de Gênesis capítulo 1 e 2. E a terra, ela não tem milhões ou bilhões de anos. Cremos que ela está entre 6 a 10 mil anos. Continuando aí a nossa origem da vida, a nossa revisão, nós vimos que tem algumas teorias. Tem a lei da biogênese, por exemplo, a biogênese que a gente viu lá, ó, que é a geração espontânea da vida. A vida, ela veio do nada. Surgiu vida a partir do nada. Logo foi refutada pela teoria da biogênese, que dizia o quê? Que a vida veio de seres vivos pré-existentes também lá na nossa revisão. Aí começou a vir outras teorias. Veio aquela teoria da sopa primordial, lembra disso? Que era um lago, o pessoal tinha a atmosfera primitiva, com os gases lá, um lago, aí vinha raio ultravioleta, vinha luz solar, e isso aqui criava a vida. Com esse experimento aqui, com essa teoria da sopa primordial, veio um experimento de Miller e Urey, um estudante lá, Miller, ele estava sendo observado lá pelo seu professor Urey, por isso que o experimento é Miller e Urey, e aí eles levaram esse experimento da sopa primordial para dentro de um laboratório. Só que eles consideraram só gases, só alguns gases. O oxigênio não foi um desses gases, e por isso essa teoria é amplamente refutada, porque não consideraram um gás que obviamente já estava lá, e estudos de outros cientistas mais para frente comprovaram que esse gás estava na atmosfera primitiva. Nós vimos também aí, a gente entendeu um pouco sobre componentes da célula. A gente fez até alguns gestos, lembra daquele gesto? O que era isso aqui mesmo, hein? Átomo, é a menor parte lá da célula. O átomo, a menorzinha, átomo. Aí depois tinha um negócio que tinham vários átomos ligados. O que era isso aqui? Ih, estão dormindo, pastor. Estão com fome. Molécula. Molécula, isso. Aí depois tinha um outro. O que era isso aqui? Aminoácido. Aí o aminoácido tinha um conjunto de aminoácidos. O aminoácido era proteína. E depois nós tínhamos a célula, que era aí o conjunto de milhões e milhões de proteínas em conjunto formando as células.
Nós vimos aí. Então isso aqui é o que mesmo, hein? Proteína, né? Faz aí comigo, proteína, faz aí. Proteína. Vai que te pergunta isso aí daqui a pouco. Vai lá, vai lá. Continuando a revisão, nós também vimos, inclusive na aula passada, os tipos de evolução, lá, começando lá pela evolução cósmica, que foi onde surgiu todo o sistema lá do universo, a expansão do universo, veio a partir da expansão da evolução cósmica. Depois disso, e lembra, essas evoluções, esses 7 tipos, são uma cadeia, são gradativos. Então veio a evolução cósmica, depois veio a evolução estelar, que aí vieram as estrelas, né? Vieram ali o surgimento das galáxias. Depois as estrelas elas explodiam. E aí vinha uma próxima evolução, que era a evolução química. A evolução química é o surgimento dos elementos químicos. E foi embora. Evolução planetária, evolução orgânica, surgimento da vida, que conversa lá com a abiogênese, que era a vida vinda do nada. Aí depois veio 2 tipos de evolução, que a gente já vê bastante nos nossos livros atuais. Evolução macro, que é o quê? Durante milhões de anos, as espécies vão evoluindo até surgir uma nova espécie. Então, evolução macro, milhões de anos, mais uma nova espécie. Mas tem evolução micro. Evolução micro, a gente deu o exemplo de lutadores que soca a parede ou então chuta alguma coisa, e isso vai calcificando os teus ossos e você já não sente mais dor. Isso aqui é uma evolução micro. Uma evolução na própria espécie. Não necessário para surgir uma outra espécie. Então, evolução macro. Surge uma nova espécie em decorrência do tempo. Evolução micro, uma microevolução na mesma espécie. Beleza. E aí, a gente viu também que muitos cientistas eles usaram esses estudos de Darwin, gerando aí hipóteses e teorias. Hipótese, gente, resumindo, é uma possibilidade válida. Hipótese, uma possibilidade válida. Mas o fato é que Darwin ele nunca abordou o ponto de onde surgiu a origem da vida. De onde surgiu, ele nunca abordou esse ponto. De como surgiu. Ele estudou a teoria da evolução. Mas onde surgiu, Darwin, ele nunca abordou isso. Nós vimos também outras hipóteses nas nossas revisões, como acaso fortuito, afinidade química, semeadura vindo do espaço, respiradores no oceano, e até uma que a gente falou com o pastor Cristo, rapaz, estava comendo manga com leite. Vida procedente da argila. Tudo isso, nós vimos também que são amplamente refutados hoje, porque não tem nenhuma comprovação disso, cientificamente. Em 2009, nos Estados Unidos, uma mulher chamada Eugene Scott, que até então era a presidente do Centro Nacional de Educação Científica, ela fez uma declaração para a imprensa, dizendo o seguinte, olha o que ela falou: não há fraquezas na teoria da evolução. E ela falou isso abertamente ali para a imprensa, porque naquele momento, em 2009, estava acontecendo uma votação, né, uma votação ali no estado do Texas, para aprovar uma lei em que nas escolas devia se ensinar não só sobre a teoria da evolução, mas também sobre algumas coisas refutando a teoria da evolução. Então tinha que ensinar os dois. E aí no meio disso ela declarou, e ela era uma forte defensora ali do darwinismo. A verdade, gente, é que essa é só uma situação, né? Existem várias outras situações e quando a gente entra na internet, por exemplo, vai olhar alguns podcasts ou alguns vídeos, assim, algumas reportagens de pessoas que defendem o evolucionismo, eles sempre vão dizer que não há fraquezas no evolucionismo, que eles comentam que há muitos fatos que possam comprovar. Eles fazem vários comentários sobre isso, dizendo que existem sim evidências que comprovem que a vida ali veio do nada, né, como a gente estudou na aula passada. Mas será? Será mesmo? E como o pastor Clício falou na semana passada, é isso que os jovens enfrentam na universidade. Eles entram na universidade, eles são bombardeados com essas ideias, e aí eles precisam decidir. Porque lá, eles costumam ser a maioria. Eles são a maioria. E eles ainda dizem mais, que a pessoa que entra na universidade com esse tipo de pensamento fora do evolucionismo,
A pessoa pode até ser inteligente, mas se não aceitar o evolucionismo, é como se fosse um suicídio intelectual. Para eles é como se a pessoa estivesse negando a lei, por exemplo, da gravidade, que a lei da gravidade existe. Então, é muito importante nós analisarmos e questionarmos. Será que, de fato, não há nenhuma fraqueza na teoria da evolução? Quem questiona o darwinismo é corajoso ou é um ignorante? Para isso, a gente precisa fazer alguns exercícios, como fizemos semana passada. A gente apresentou ali algumas ideias. Teve aquele, você lembra que entrava aqui um professor e refutava as ideias. Então é importante nós fazermos isso, porque isso nada mais é do que ciência. Nós analisarmos uma hipótese, como a gente aprendeu semana passada, uma teoria, e verificarmos se aquilo ali pode ser comprovado ou não. E é exatamente isso que a gente vai continuar fazendo hoje. Nós vamos analisar alguns dados, alguns artigos científicos, para avaliar se realmente não há fraquezas na teoria da evolução. Queria saber se você tem a sua apostila aí. Pegou a apostila? Tem. Aí baixa um pouquinho aí. Tem alguém que não recebeu a apostila? Tem, levanta a mão. Quem não recebeu? O secretariado, rapidinho, ó. Olha lá. Tenho lá, isso. Entrega rapidinho. Isso. Pega aí a sua apostila. Deixa eu pegar aqui a minha. Para a gente começar a preencher. Então, dentro do que o Ronaldo coloca, nós vamos ver aqui alguns problemas. Tá ok? Com artigos, aqui não é lero-lero, seu Raimundo, tem artigos, cada um tem artigos que falam sobre isso, sobre essa problemática, essa limitação da teoria da evolução, tá ok? Na sua apostila, coloque aí, primeiro problema, a evolução não consegue explicar a origem do código genético. Então deixa eu pegar aqui o primeiro problema. A evolução não consegue explicar a origem do código genético. Clício, como é que eu posso imaginar? Eu queria conversar com você que está tendo dificuldade, principalmente na aula, né? De a gente entender. Como é que eu posso pensar nessa questão do código genético? Quando eu estava estudando, eu imaginei tipo assim, uma caixa cheia de ferramenta. E tem de tudo. Está tudo ali dentro. Mas, falando de código genético, da vida, da biologia, é como se você tivesse moléculas. Eu aprendi nas aulas que molécula é assim, né? Molécula. Então você tem várias moléculas agrupadas. E estas moléculas, Dani, elas vão formar os aminoácidos, vão formar as proteínas, vão formar as células. Esse conjunto todo. É como se você tivesse, olhe para mim, um conjunto de informações, é uma programação que é feita, falando desse código genético. E que essa programação, ela vai dar sentido ao funcionamento da vida no geral. Agora, para você ter ideia da movimentação, do equilíbrio que você tem, por exemplo, dos planetas, da água, da atmosfera, de tudo, imagina tudo, de forma geral. E a questão toda nossa inquietação nesse momento, é de que a evolução, ela tem os seus limites, tem as suas barreiras, as suas confusões, e que não consegue explicar essa questão dessa programação, dona Núbia, do código genético. Clício, melhora o teu exemplo. Eu vou melhorar. É como se você tivesse esse DVD, ó. E nesse DVD, Jean, foram colocadas informações aqui. Existe uma programação que foi colocada aqui, que é um código genético. E assim acontece, não só no DVD, mas acontece também na célula. Então eu posso, Rosélia, levar para a célula um conjunto de informações que são colocados. E aí qual é o detalhe? Dessa gravação que existe, desse código genético que é colocado, mais uma vez voltando à teoria da evolução, é um problema, porque ela não consegue explicar, atenção,
quem colocou esse código genético aqui. Esse conjunto de informações de programação. E nós cremos, e até cientistas no mundo creem, de que algo colocou essas informações aqui dentro. Alguém produziu a gravação dessas informações. Então, esse é o primeiro problema. Eu queria que você lesse o primeiro problema. Qual é o primeiro problema? Leia bem alto, eu queria ouvir, vai. A evolução dessas informações que foram colocadas aqui. Verifica se deu para entender. Anote, por gentileza, o segundo problema, na sua apostila. A evolução não consegue explicar, faz assim comigo, meu problema todo é que a primeira vez que eu dei aula foi para criança. Quem está olhando aqui e você sonha um dia ser professor de CENIB, eu vou dar uma dica, começa com criança. É fantástico isso. Então, variedade para mim, se eu estivesse na sala, que eu dei aula de 3 a 5, eu faria bem assim para eles. Faz assim comigo, ó, variedade, pode fazer, ó, variedade, pode fazer, isso para tudo que é lado. Imagina as crianças fazendo isso. Eu amo isso. Então anote aí. A evolução, o segundo problema, a evolução não consegue explicar o quê? Faz aí para mim. Não, não é para falar. A variedade, coloque aí. A variedade do código genético. Agora olha só. Se eu não consigo explicar quem colocou aqui, atenção. Ainda tem um detalhe, deixa eu te ajudar. Deixa eu sair daqui dos ancestrais, do ancestral. Deixa eu sair daqui, porque tem um ancestral. A teoria da evolução diz que tem um ancestral. Eu vou para cá. Eu estou pegando aqui o DVD, a programação de uma célula. Aí agora eu olho na sala e olho a pancada de célula que existe. Agora vai dar nó na minha cabeça. E da evolução também. Porque se eu não conseguir explicar para peraí, como é que eu vou explicar para toda essa turma aqui, ó? Porque para cada um vai ter que ter o quê? Bora, fala aí. Um DVD. E a evolução, a teoria da evolução, ela não consegue explicar essa variedade que você tem de informações de códigos genéticos. É sobre isso que a gente quer falar agora. Atenção! Cada célula, olha a quantidade, a pancada de célula que o seu organismo tem, que o seu corpo tem. Só para você seria um monte de DVD, já deu nó na minha cabeça, já me perdi. Agora imagina, quando a teoria da evolução, ela fala de seleção natural, ela fala de mutação e tempo, descubra uma espécie aqui com um monte de DVD, e agora eu quero saber o seguinte, como é que fica a parada da pancada de DVD até chegar no meu o quê, por favor? Ancestral. Está confuso esse negócio. E só abrindo parêntese, o nosso Deus não é um Deus de confusão. Mas espera aí. Cada célula possui um código genético. Cada um tem o seu DVD. Biólogos e cientistas no mundo já acreditam nessa diversidade. Dada a seleção natural, a mutação e o tempo, eles acreditam de que realmente é verdade que existe esse problema da complexidade das mudanças, desde a espécie até você chegar no ancestral. Então são muitos DVDs, muitos códigos. Volta. Cada mudança precisa de um novo DVD. E tudo, a teoria da evolução diz, ocorrendo por acaso, de forma natural. Existe um instituto, o Instituto Discovery, que todo ano ele faz uma conferência. E lá nessa conferência são convidados muitos cientistas, estudiosos, de todas as áreas no mundo da ciência. E lá, para você ter ideia, teve um tema que foi a questão da existência, só pode existir, só pode existir um design inteligente, o TDI. E só para você ter ideia, mais de 800 cientistas, você que nos acompanha pela internet, nessa conferência, concordaram de que realmente existe um ser inteligente, um design inteligente por trás desse código genético. Voltando, nós temos que entender que a seleção natural, a mutação
e tudo isso no decorrer do tempo, não explica o grau de complexidade que a vida tem no universo. Terceiro, anote para mim, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Qual foi o segundo? Me ajuda aí, por favor. Vamos lá? A variedade do código genético. Anota o terceiro, por gentileza. Terceiro, olha só, acompanhando na apostila. A evolução não consegue explicar, anote aí, o registro fóssil. Na minha anotação, quando ele coloca aqui o registro fóssil, eu anotei para mim bem assim, deixa eu olhar para vocês. A evolução não consegue, com exatidão, me dar o histórico. Ei, me dá a evidência completa. Quer falar de evolução? Vamos lá. Desde a espécie que você tem agora aqui, até você chegar lá no ancestral. E a ciência diz que você tem do ancestral até lá, você tem as formas intermediárias. E a evolução tem problema nisso. Problema recorrente da evolução. E Darwin, ele até comenta sobre isso. Ele crê e ele fala que existe realmente uma variedade intermediária. Deixa eu voltar para quem tem dificuldade. Desde o ancestral até a espécie, esse buraco, esse intervalo, ele chama de variedade intermediária. E aí, qual é a dificuldade que ele tem? Até a teoria da evolução, ela trata sobre isso. Da falta de documentação. 100% você não tem dessa documentação, dessa evidência do que nós estamos falando. E esse vácuo que existe entre o ancestral até a espécie, e que você tem dificuldade de encontrar, é chamado de elo perdido. Ei, da espécie até você ir ao ancestral. Esse intervalo é chamado de elo perdido, você não consegue encontrar. Tá ok? Volta. E diz que, a partir de hoje, estudiosos dizem que, após 150 anos de busca, eles encontraram pequenas partes, formas intermediárias que são candidatas a ser fóssil, que você tem daquela espécie lá com o ancestral. Mas qual é o problema que eles notam? 150 anos, pequena quantidade, de forma intermediária. Aí eles dizem que encontraram, mas são espécies inalteradas por milhões de anos que desapareceram. E você não consegue encontrar o fóssil. Segundo grupo, um grupo de animais que aparecem já formados e você não encontra o momento de transição deles, que são as formas intermediárias. Então, deixa ele falar. O terceiro problema que a evolução tem é, leia para mim, eu quero ouvir. Eu gosto de ouvir sua voz. Qual é o terceiro? Leia para mim, vai. A evolução, o registro. Eu coloquei o histórico, na minha eu coloquei aqui o histórico, a evidência. Consegue me dar um pouquinho, um percentual baixo. Anote, por gentileza, o quarto problema. O quarto problema é esse aqui, ó. Dá uma olhadinha. O quarto problema, a distribuição biogeográfica. Eu vou ler para você. A evolução não consegue explicar, anote aí, a distribuição biogeográfica das espécies. A evolução não consegue explicar a distribuição biogeográfica das espécies. Clício, o que é biogeografia? A biogeografia, ela trata da distribuição dos seres vivos no tempo e no espaço. A teoria da evolução, ela falha com relação ao aparecimento dos animais. Ei, por que existem animais que aparecem em ilhas, continentes, e quando você vai para um outro lugar, um outro continente, você encontra em cima de uma montanha, ei, o mesmo animal. Isso é biogeografia. E a evolução tem problema com isso. Aí olha só, qual a desculpa, qual a explicação que a teoria da evolução dá? Não, isso aí é o seguinte, dá para explicar pela teoria do ancestral comum. Ou esse ancestral dessa espécie que eu encontrei, o ancestral dele viveu na mesma ilha, no mesmo continente. Ou aconteceu o seguinte, essa espécie migrou para outro continente, saiu de lá, e veio parar aqui e apareceu, ela migrou. As duas têm problema de entendimento, de aceitação. Eu vou dar um exemplo. Os macacos platirrinos, não sei se você já ouviu falar. Característica dos macacos lá da América do Sul. América do Sul. Aí a evolução diz bem assim,
Quando você pergunta, de onde vêm esses macacos? De onde vem um ancestral dele? Aí a evolução diz assim, é fácil. Eles são descendentes do macaco africano, lá no Velho Mundo, 30 milhões de anos atrás. Aí só tem um problema, estátua, 30 milhões, está errado. Porque se você for ver a divisão, eu assisti até a aula com o pastor Davi, eu não sei se você lembra, da Pangeia. Você teve a divisão, a separação dos continentes 100 milhões de anos atrás. Eu tenho anotado isso na aula do pastor Davi. Então não tem como ter acontecido essa questão dessa migração. Agora, é assim, qual a explicação que a evolução dá? Biogeógrafos acreditam na teoria, escuta para a explicação. Não, dá para explicar sim, através das jangadas naturais. O que é jangada natural? É o seguinte, esse macaco que está aqui no continente, lembra? Velho Mundo, na África, ele entra na jangada natural, entrou dentro de uma embarcação. Aí a minha pergunta é, para você ter mais macaco lá aparecendo, só pode entrar um dentro dessa embarcação? Não, tem que entrar um outro, uma fêmea, porque tem que ter outros filhos. Mas se no meio do caminho, essa jangada, sei lá o que, afundou, nem chegou lá. A minha pergunta é, quem lembra do marinheiro papai? Cadê? Mas macaco marinheiro não dá para aceitar macaco marinheiro. Beleza? Então volta. E uma outra coisa, ei, se você for ver, existe uma distância entre a África e a América do Sul, de mais ou menos 2.880 quilômetros. Sabe de uma coisa? Só para fechar aqui, desculpa a minha lerdeza, é preciso, me ajuda aqui, tem muito o que vai, para acreditar nessa teoria da evolução. Vamos aí para mais um problema da teoria da evolução. Anote aí na sua apostila. O quinto problema. A evolução ela é imprecisa quando se fala de órgãos vestigiais e DNA lixo. Tá aí o slide para lhe ajudar aí. Órgãos vestigiais e o DNA lixo. Anotou, olha para cá. Mas o que são esses órgãos vestigiais? O que é isso, Abebe? Simples, a evolução diz o seguinte, que no decorrer, alguns órgãos do nosso corpo, eles ficaram sem função. É isso. E aí tem vários órgãos, inclusive alguns que a gente cresceu ouvindo sobre isso, né? Por exemplo, a tireoide, os dentes do siso, dente do juízo, a amígdala, tem outros também, o cóccix. Todos esses órgãos, né, essas partes do corpo, foram coisas que a evolução diz, isso aí, antigamente, né, não serve para nada. Tira logo. Será mesmo que é verdade um negócio desse? Lembra do exemplo que o pastor acabou de falar? Do DVD? Essas informações no nosso corpo, será que são inúteis? Há 100 anos, em 1925, teve um biólogo, o nome dele, Hackett Newman. Ele listou vários órgãos que não faziam sentido nenhum no nosso corpo. Newman ele fez uma lista falando, cara, isso aqui não funciona, isso aqui não presta, não serve para nada dentro do corpo humano. Isso em 1925. Em 2008, algo recente, a revista New Science, repita aí comigo, New Science. É doido, tá aprendendo até inglês aqui em origem. Tá bem. Ela fez essa lista e diminuiu. Ela falou assim, não, o que o biólogo lá, Hackett, ele fez é muito menor, é ínfimo, de órgãos que não tem nada no nosso corpo, que não tem função nenhuma. E ela começou a listar e refutar o que Hackett Newman tinha dito. Ela falou, olha só, e agora os biólogos eles são cautelosos para falar que no nosso corpo não tem algo que não funcione. Por exemplo,
Amígdala, que antes você removia frequentemente, né? Inflamou, remove logo a amígdala. Na verdade, a gente sabe que hoje elas combatem infecções. É importante ter a amígdala lá no nosso corpo. O cóccix, ele era considerado o final da cauda dos nossos ancestrais, Ou seja, a gente vinha evoluindo, né? Réptil, anfíbio, aí o cóccix nosso era o final da cauda, olha. E essa revista provou que o cóccix, na verdade, ele é um elemento essencial do nosso esqueleto, que você não conseguia fazer movimentações que a gente faz hoje, se não tivesse essa parte aqui do nosso corpo. Outro, tireoide. Tira a tireoide, serve para nada. Na verdade, a tireoide, ela regula o metabolismo, algo importantíssimo, para a gente viver mais tempo, para a gente melhorar, para a gente viver bem. O apêndice, que aí é o comum, acho que todo mundo já ouviu, né? Serve para nada. Tira o apêndice. Só serve para inflamar e levar para o hospital. Na verdade, gente, o apêndice ele regula as bactérias boas do nosso intestino. Ele é necessário para um bom metabolismo ali, para uma boa digestão. Tudo isso com bactérias boas. O apêndice faz parte disso, desse processo. Então ele também tem uma função importante no nosso corpo. E essa lógica do DVD, dessas informações que a gente acabou de ver, essa lógica aí, que a gente viu lá, ó, do DVD, lá, o código genético. Isso aqui, essa lógica também da parte dos ossos aí, da parte humana, desses órgãos que não tem nada a ver, alguns especialistas pegaram isso e levaram para o DNA. Falando, olha, de geração em geração, na verdade, o que passa para a gente no DNA é 2% do código genético. 98% serve para nada. É só lixo. Será mesmo? Richard Dawkins, ele disse assim, ó: os criacionistas podem passar um bom tempo especulando sobre por que Deus bagunçou nos genomas, colocando informações não traduzidas e repetidas, ou seja, o DNA lixo, um do lado do outro. Dawkins quis dizer o seguinte: para que Deus colocou lá no DNA um monte de informação que não serve para nada? 98% que não funciona, só 2% que funciona. Tem um projeto ENCODE, e aí ele tem mais de 400 cientistas trabalhando nesse projeto. E esse projeto, ele afirma, e ele fez vários e vários estudos, dizendo que, na verdade, não é 2%. Na verdade, é mais de 80% do código genético é passado de uma pessoa para outra. A gente já ouviu em diversos estudos nossos aqui, no nosso próprio culto, existe um DNA chamado DNA mitocondrial, que ele é passado ali, que todo mundo tem isso. Mas além desse DNA mitocondrial, 80% é passado da geração anterior. O projeto ENCODE diz isso. E mais, alguns desses 400 cientistas aí do projeto dizem que, na verdade, não é 80% não. 100% do código genético tem importância, faz alguma função, é necessário para cada um de nós ter a peculiaridade que cada um tem. Em resumo, gente, DNA, não tem nenhum DNA lixo. Pelo contrário, a própria palavra, o próprio manual da vida, lá em Gênesis 1:31, diz assim, ó: e Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tudo tem um propósito. Tudo que ele criou tem um propósito. Nosso DNA também. Não tem lixo nenhum. Então, quando a gente fala DNA lixo, esses cientistas, na verdade, eles afastaram por muito tempo os estudos sobre isso. E esses, vamos lá, mendigos, cientistas mendigos que eles buscavam no lixo do DNA, eles têm que ser aplaudidos. São corajosos, porque foram contra os especialistas lá da época deles. Eles foram buscar essas informações e agora a gente descobriu, a gente tem um tesouro aí a ser descoberto, que é o DNA. Esses estudos vieram recentes, aí na década de 80, 90, foi quando eles mergulharam nesse lixo DNA, que de lixo não tem nada, muito pelo contrário. É um tesouro. E aí a gente fala aqui, ó, dos 5 problemas da evolução. Mas eu vou além.
tem uma outra coisa que a evolução não explica. Que é aí, ó, a nossa bondade. O paradoxo da bondade. Alguém já viu aquele filme A Lista de Schindler? Quem já viu? Lista de Schindler. Resumo do filme. Oscar Schindler tinha uma fábrica e ele colocava lá os judeus, lá na fábrica dele, para proteger daquela matança que estava tendo lá dos judeus. Ou seja, Oscar Schindler ele colocava a vida dele em risco por pessoas que ele nem conhecia. É a mesma coisa de um pai se jogar na frente, sei lá, de um cachorro, proteger seu filho. A mãe se jogar na frente da bala para proteger o seu filho. A ciência não explica isso. Essa bondade do ser humano de se colocar no lugar do outro e ajudar o outro sem nem conhecer, sem nem saber. Os defensores do evolucionismo e do neodarwinismo, eles dizem que não tem segurança nenhuma, refutação nenhuma contra os dados dele. Tudo vem do teologismo, da teologia. Tudo vem com base bíblica. Qualquer refutação contra eles vem com base teológica. Isso não é verdade, gente. A tentativa de rebater essas críticas dos evolucionistas é mais uma manobra que eles têm de ir contra fatos, ao invés de atacar as pessoas. Agora, fique de pé aí e forme dupla com a pessoa que está do seu lado aí. Fique de pé e formem duplas aí. Formem duplas e defina já quem é a pessoa 1 e a pessoa 2. Forma aí. Vamos lá. Levanta a mão, pessoa 1. Levanta a mão, pessoa 1. Ok, pode baixar. Levanta a mão, pessoa 2. Ok. Então, pessoa 1, você vai responder para a pessoa 2 agora a seguinte pergunta. Um cristão piedoso, ou seja, um cristão verdadeiro, pode aceitar a evolução? Por quê? Responda aí para a pessoa 2. Vamos lá. Pessoa 2 agora. Responda a mesma pergunta para a pessoa 1. Um cristão piedoso, verdadeiro, pode aceitar a evolução? E por quê? Responda aí, pessoa 2 agora. Beleza, ok. Ok, você pode sentar. Ó, o pessoal ali não para de conversar, né? Compra um frango, né? Hora do almoço daqui a pouco. Pode sentar. A gente vai agora, nesse momento, explorar alguns assuntos a respeito dessas perguntas, desses questionamentos. E aí você, durante esse momento que a gente estiver refletindo sobre esse assunto, você vai poder aí tirar suas conclusões e pensar sobre o que você respondeu, tanto pessoa 1 quanto pessoa 2. A verdade, pega a sua apostila aí, aqui embaixo. Ó. A verdade é que o cristão piedoso, ele acredita na palavra de Deus. Complete aí. O cristão piedoso acredita na palavra de Deus.
No que o cristão verdadeiro, o cristão piedoso acredita? Na palavra de Deus. Então nós acreditamos que essa palavra que Deus deixou para nós, composta ali pelo Antigo e pelo Novo Testamento, tem aqui princípios que são a base da nossa fé, nós acreditamos que ela é verdadeira, ela é inerrante e ela que deve moldar o nosso caráter e a nossa vida. Você concorda comigo? Então, para isso, estamos falando de quê? De origem da vida, origem de tudo, né? De todas as coisas. Então, se nós acreditamos que a Bíblia é a base e que nós somos cristãos fiéis, verdadeiros, piedosos, nós vamos analisar o que a Bíblia diz a respeito da criação de todas as coisas. Pega a sua Bíblia aí e abra lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o quê? Deus criou os céus e a terra. Agora a gente vai pular lá para o versículo 3. Vamos lá. Disse Deus, haja luz e houve luz. Essa palavra criou, que a gente vê aqui, no princípio Deus criou, no hebraico é o verbo bará. Pode colocar aí o verbo bará no slide. Travou, né? Verbo bará. B-A-R-A-H. Esse verbo bará significa fazer do nada. Fazer do nada. E toda vez que essa palavra bará aparece na Bíblia, ela só tem um sujeito. Que é o sujeito que consegue fazer as coisas a partir do nada. Quem é esse sujeito? Deus. É o único que consegue fazer as coisas a partir do nada. Existem outros verbos para criar, mas a respeito de coisas existentes. Por exemplo, o oleiro que cria um vaso a partir de um barro, é usado um outro verbo, mas o verbo bará, ele só está associado a Deus. Aí, ó. Fazer do nada. Fazer do nada. E esse verbo bará, ele só vai aparecer de novo, ele aparece aqui no início, né? No princípio Deus criou, né? Yahvé bará, né? Criou a partir do nada. E ele só vai aparecer novamente lá no 5º dia. E no 6º também, quando Deus criar ali os primeiros animais e também criar o ser humano. E depois dessa palavra, tem a palavra disse aqui, ó. Disse Deus, haja luz, né? Essa palavra disse, pode colocar aí, disse, é amar. Olha que interessante, amar. Isso é do hebraico, amar, que significa dizer, proferir. E também nós temos o haja, né? Disse Deus, haja luz. Essa palavra haja, no hebraico, é raiá. Raiá, pode colocar raiá. Significa existir, acontecer, raiá. Observe que todas essas ações, elas estão ali de maneira imperativa. Elas meio que acontecem instantaneamente. Ó. Criar, dizer, o haja, né? Tinha um amigo que dizia, Deus disse haja e ageu. Né? Não, Deus disse haja e houve. Então, todas as palavras estão no imperativo. E continuando, agora, ainda com a sua Bíblia aberta, vamos lá para o versículo 5. Versículo 5. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. A palavra dia é ion. Ion. Ion, essa palavra, que pode ser escrita dessa forma, ou também pode ser escrita I-O-M, é uma palavra hebraica que depois vai se repetir na Bíblia em outras partes, em outros trechos, como por exemplo lá em Noé, quando fala dos 40 dias que Noé, né, que choveu sobre a terra, e ele estava ali na arca, 40 dias, choveu durante 40 dias e 40 noites. Esse ion representa 24 horas, significa 24 horas. Então a gente já quebra muita coisa aí, que a gente já viu sobre aquelas teorias lá. Porque esse dia aí, ele é 24 horas. Vamos para Gênesis 1, 27 agora. Capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, a gente vê que de novo a palavra criou aqui aparece. E adivinha qual é o verbo que aparece aqui? Lembra o verbo para criar a partir do nada? Bará. Bará é o verbo para criar a partir do nada, ele só é associado a Deus. Então, quem está criando aqui é Deus e novamente o verbo bará aparece. Continuando, 28, versículo 28. Deus os abençoou dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem rente à terra. Agora pulando lá para o 31, final, último versículo do capítulo 1. E Deus viu que tudo o que havia feito, Deus viu o que havia feito, e tudo o que havia feito ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. E aqui a gente tem esse feito, né? Deus viu que tudo o que havia feito. Esse feito vem do verbo azar. Azar, olha aí como escreve, azar. A pronúncia é A, é como se fosse S-A e o acento agudo no último A, azar. E significa produzir, manufaturar, fabricar. Então, tudo aquilo que Deus fabricou, tudo aquilo que Deus produziu ficou bom. É isso que quer dizer. Agora pode fechar aí sua Bíblia. O que a gente acabou de fazer foi a gente chama de exegese bíblica. Nós pegamos, quem já ouviu essa palavra exegese? Na teologia, tem a hermenêutica e a exegese. A exegese nada mais é do que você pegar um texto bíblico e analisar e fazer uma interpretação desse texto, levando em consideração vários fatores, como o contexto histórico, a linguagem que a gente pegou aqui, a gente pegou o que cada linguagem significa, cada termo ali, cada palavra significa. A gente faz comparações com outros textos, como a gente fez aqui, a questão do dia lá, né, Ion, que é a mesma palavra que aparece lá nos 40 dias e 40 noites de chuva do dilúvio. Então, essa mesma palavra que indica 24 horas, já nos dá a entender que os dias foram literais de 24 horas. Então, a gente analisou aqui esse texto e fez essa exegese, que nada mais é do que essa interpretação de texto. E a gente pode chegar à conclusão de que Deus criou do nada o mundo e o homem de forma perfeita. Em dias de 24 horas. Que foram quantos dias que Deus realizou a obra da sua criação? Quantos dias? 6 dias. E a teoria da evolução vai totalmente contrário a isso. Diz que foi uma explosão, a partir do zero, né? Uma explosão, e aí começou tudo, a origem das espécies, uma espécie foi dando origem a outra, e vai totalmente contra o que nós acreditamos. Mas nós somos cristãos verdadeiros, cristãos piedosos. E o cristão piedoso, ele tem uma fé racional. Anote aí na sua apostila, uma fé racional. O cristão piedoso, ele tem uma fé racional. Então, pela fé, nós entendemos e nós cremos que Deus criou todas as coisas. Pela fé, nós confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas. Pela fé, nós entendemos que esse mundo que existe, do jeito que ele existe hoje, ele vai ser destruído e vai ser reformado, e nós iremos morar, né, num mundo totalmente novo. Pela fé, nós estamos aqui estudando sobre a origem de todas as coisas, da vida, origem do universo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Não está brincando, a gente está estudando. E a gente está procurando entender o que a Bíblia diz a respeito da criação do mundo. E analisando também cientificamente outras teorias. Mas a nossa base vai ser sempre a fé. A fé na palavra de Deus. Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:3, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, em resumo, o cristão piedoso, anote aí, terceiro ponto, o cristão piedoso, ele busca a verdadeira ciência. O cristão piedoso busca a verdadeira ciência. O cristão piedoso busca a verdadeira ciência. O que isso significa? Que nós não vamos aceitar
simplesmente não vamos aceitar tudo aquilo que querem empurrar a goela abaixo. A gente vai ouvir, nós vamos ouvir essas teorias, essas hipóteses, como a gente viu, e tudo vai passar por esse filtro aqui, ó. Lembra? É o primeiro ponto aí. Cristão piedoso, ele usa como base a palavra de Deus. Então tudo precisa passar por esse filtro e a gente vai analisar e vai ver, porque existem vários experimentos de cientistas que usam a verdadeira ciência, que eles vão experimentar. A gente viu ali vários exemplos desses, a gente viu aquele cientista que tentou fazer, né, replicar e provar uma teoria e que, na verdade, aquela teoria não levou ao resultado da evolução e fez com que ele mudasse de ideia. E depois ele foi para uma outra linha. Ele viu, rapaz, isso aqui é furada. Isso é o verdadeiro cientista. Então, a verdadeira ciência, ela pode, sim, ser como base. Até porque quando a gente estuda a verdadeira ciência e a gente descobre alguns fatos, a gente consegue fazer várias ligações com o que está escrito aqui. Então, a resposta que você deveria ter dado aí para a pessoa, tanto pessoa 1 quanto pessoa 2, seria mais ou menos assim: um cristão piedoso, se você acredita, né, você pode se apoiar na teoria da evolução, e por quê? A resposta deveria ser: não, porque um cristão piedoso não pode ir contra a palavra de Deus, contra a sua profissão de fé em Cristo Jesus e contra a verdadeira ciência. E é isso que nós somos, cristãos verdadeiros. Ok. Vamos agora ao quiz. Anote aí na sua folha de caderno. Escolhe aí uma folha, coloca aí, numera de 1 a 10. Aí coloca quiz aí. Vamos lá. Acalma a pessoa que está do seu lado, está fácil. Pode falar, está fácil aí. Tá fácil, né? Isso, relaxa aí. Quantos querem tirar 10? Cadê? 10, isso. Então vamos lá, vamos lá. A ideia é saber se você está prestando atenção, tá ok? Vamos lá, enumere de 1 a 10. Faça uma boa prova, esqueça a pessoa do seu lado, né? Se o seu cônjuge estiver do lado, já dá uma piscadinha, uma última piscadinha, né? Tá ok? Não pode falar com a pessoa do lado. Já? Posso começar? Pode ou não? Estou com medo aí. Pode, então vamos lá. Questão número 1, coloca aí. Vamos lá, coloca aí para eles, leia aí com calma. Não pode falar com ninguém, só você e Deus. O que é a evolução micro? Letra A, são elementos químicos vindos do espaço. Letra B, a vida veio por meio da biogênese. E letra C, pequenas adaptações do corpo dentro de uma mesma espécie. Coloca aí no seu papel qual é a letra correta, vai. Quem terminou, levanta a mão, só para eu saber. Posso perguntar? Então vamos lá, me ajuda. Letra A, B ou C, com você. Coloca para a gente, projeção, letra C. Pequenas adaptações do corpo dentro de uma mesma espécie. Questão número 2, vamos lá. O que seria a evolução macro? Letra A. Grandes mudanças nos seres vivos em milhões de anos, até mesmo formando novas espécies. Letra B, a vida é criada por meio da geração espontânea. E letra C, grandes mudanças durante poucos anos. Letra A, B ou C, não fala para ninguém, é só você e Deus. Escreva aí, eu espero você. Vamos lá. Quem terminou, só para eu ter ideia? Quem quer um pouquinho de tempo? Já pode então, né? Letra A, B ou C, vai. Bora ver, coloca aí para a gente, projeção. Isso, olha aí. Grandes mudanças nos seres vivos em milhões de anos, até mesmo formando novas espécies. Questão número 3, vai. Agora você vai escrever, não tem letra, tem que colocar aí a resposta. Deixa eu ler. Uma possibilidade que pode ser considerada válida, uma ideia que pode surgir a partir da observação de um fenômeno observado. Esse é o conceito de... Aí você vai escrever a palavra. Ronaldo, é o seguinte, ó. Não vem com nenhuma hipótese aqui, tá ok? Se você... Eu não quero nem saber, tá? Não vem com lero, tá ok? Eu não vou repetir, tá? Eu só vou...
Tem uma palavra aí. Quem terminou, levanta a mão, né? Captei a vossa mensagem, né? Qual é a palavra? É hipótese, coloca aí pra gente, hipótese, essa aí, poxa vida. Essa aí eu dei porque eu vi ali, a senhora estava tremenda ali, tá aí. Acertou, ficou feliz, né? Hipótese. Vamos lá, questão número 4. Qual das alternativas abaixo é uma hipótese do surgimento de vida na Terra? Atenção. Letra A, um alienígena espirrou e espalhou poeira de estrelas e a vida surgiu. Essa é uma boa, né? Letra B, semeadura vinda do espaço. E letra C, teoria de Stanley. Vai lá. Quem é esse Stanley? Vamos lá, coloque aí letra A, B ou C. Quem terminou? Bora sem enrolação. Posso perguntar? Qual é a alternativa correta? Vai. Letra? Até D de dado eu estou ouvindo, olha, tu acredita? Vai, resposta, coloca pra gente. D de dado. Questão número 5, vai. Atenção. Agora você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Queria fazer uma pausa aqui, desculpa a minha lerdeza. Dê parabéns a quem está ao seu redor. Que bom ter você aqui, olha. Tu é doido conhecer pessoas que amam estudar a palavra de Deus. Legal, vamos lá. Opa, volta, é prova. Vamos lá. Questão número 5, atenção. Darwin... E olha que eu meditei sobre ira essa semana, olha. Eu queria entender por que... Mas eu vou ler assim mesmo, você não viu nada, eu vou ler, vamos lá. Darwin em suas obras, cadê o CENIB Design? Darwin em suas obras, como por exemplo a origem das espécies, uma delas, detalhou o evolucionismo e a seleção natural. No entanto, ele nunca abordou a origem da vida, nem explicou como o processo evolutivo começou. Verdadeiro ou falso? Leia aí lê a frase, coloca aí V ou F na tua prova. Beleza? Sei lá. Eu estou tentando amar o ministério. Sei lá. Tá? Resposta, verdadeiro ou falso? Coloca aí pra gente, projeção. Glória a Deus, aleluia, verdadeiro. Te pegar lá fora. Questão número 6, vamos lá, questão número 6. Um conjunto de instruções complexas dentro de cada célula, aula de hoje. Um conjunto de instruções, aula de hoje. Complexo dentro de cada célula. Deixa eu ajudar que tem gente chorando aí, dentro de cada célula, né? Funcionando como uma programação, é o conceito de, pode escrever. Essa eu quero ver. Um código, Vamos lá, anota aí, pode escrever. Quem terminou, cadê? Não enrola, tá? Então vamos lá, é um conceito de, fala bem alto. Coloca aí pra gente, por favor, projeção, código genético. Só curiosidade, quem é que está com a cartela cheia até agora, você? Cadê? Olha só, os outros estão em oração, estão meio assim orando. Rapaz, vamos lá, questão número 7, vai. Questão número 7. Qual é o nome, atenção, do elo intermediário, a espécie, beleza? Tem um ancestral. Qual é o nome do elo intermediário entre uma espécie e outra, o qual não há registro fóssil? Não foi encontrado até agora. Letra A, elo de ligação. Letra B, elo perdido. Letra C, Elon Musk, né? Tá ok, inventam de tudo, né? Rapaz, eu amo essa turma, né? A criatividade. Bora, coloca aí para mim, letra A, B ou C. Ok. Quem terminou? É só você e Deus. Quem terminou, levanta a mão. Vamos lá, qual é a letra correta? Coloca pra gente, projeção, elo perdido. Elon Musk, eu não acredito que alguém... Questão número 8, bora, vamos lá. Número 8. Qual é a palavra, atenção, agora você vai escrever, quem dessa aula aí foi o Ronaldo, né Ronaldo?
Qual é a palavra hebraica que significa fazer do nada? Ou seja, Deus criou. Escreva. Só quero ver agora. Só você e Deus. Coloca aí a palavra. Quem terminou? Bora? Fala aí bem alta a palavra. Coloca pra gente projeção. Bará. Aí, olha, coloca certo. Beleza? Questão número 9. Vamos lá. Atenção, agora essa aí é aberta, tá? Um cristão piedoso, verdadeiro, pode aceitar a evolução? Primeira pergunta é sim ou não, ok? Aí dependendo do que você vai responder, por quê? Pode escrever, vai. Um cristão piedoso, verdadeiro, pode aceitar a evolução? Soraya, minha esposa, deixava o professor de filosofia na universidade dar a aula dele. Mas na hora que ele colocava bem assim, alguém quer falar alguma coisa? Ela sempre tinha o que falar. Que ela só falava a Bíblia. O cara ficou tão admirado que não queria saber de Deus, totalmente evolucionista no balde. Mas estão olhando para mim? Nunca deixou de ir numa feijoada na Cidade de Deus. Né? Ele comprava e ia lá, doutor Alberto. Entendeu? Então o mundo precisa saber a sua convicção. A gente respeita ou não respeita? Respeita. Mas se perguntar a nossa opinião, não é nem opinião, convicção, a gente tem o que falar. Volta, é prova, vamos lá. Tá bom? Então você deve ter, quem terminou? Quem respondeu já? Então você deve ter respondido mais ou menos assim, coloca pra gente, professor, uma ideia, olha só. Cristão piedoso acredita na palavra de Deus. Tem uma fé o quê? Racional, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Olha só. E busca a verdadeira ciência. Tá ok? O manual. Tá bom? Aí você vê, você que dá a nota para você aí, nessa questão. Questão número 10. Vamos lá. De novo, você tem que responder. Como um cristão, qual seria a sua abordagem para um colega de faculdade ou de trabalho ateu? A minha amiga no colégio militar, Rosélia, virou e disse bem assim, não adianta tu vir com esse negócio. Eu não acredito em Deus, entendeu? Eu não quero saber, é isso aqui. Então, você deve ter alguém no seu trabalho ou lá na sua escola assim. Aí a pergunta que é o seguinte, que já decidiu firmemente não acreditar em Deus, vírgula, independente de qualquer argumento. Anota aí, escreve qual é a sua atitude com essa pessoa. Pode escrever. Só você e Deus. Eu vou ajudar. De vez em quando ela chega na mesa, tem uma tapioquinha com ovo e queijo coalho, toda cortadinha, deixa lá. Para você que está escrevendo, eu já estou dizendo que quando não, é um ótimo suco de acerola. Quando eu vou almoçar no restaurante, ela está lá, aí eu vou lá na cozinha e digo assim, o dela está pago. É uma palavra que eu... Entendeu, né? Tá? Bem, você deve ter escrito alguma coisa assim, olha lá. Pode colocar, projeção. Olha aí, qual é a palavra? Amar. Você vai amar essa pessoa. E eu estou falando você que é mulher, que é casada, que o marido não quer saber de Deus. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu já vi o cara vir para a igreja, porque deu nó na cabeça dele, a mulher sufocando ele de amor. Não discutia, não vai para a igreja hoje, ela não vinha. Aí falava para o Gia, a hora que ele não deixou ir. Aí quando ele deixava, ela vinha. Entendeu? A comida dele lá, já tudo pronto. E o cara veio, ela trouxe para eu conhecer. E ele virou para mim, olha para mim, e disse, eu quero fazer um com Deus. Não é entregar a vida para Jesus, não precisa de plano de salvação. Ele disse, eu quero fazer um com Deus.
Estão olhando para mim? E o cara está sentado com vocês aqui dentro, amém? Volta, é prova. Vamos lá. Você vai amar essa pessoa e orar por uma oportunidade de falar do amor de Deus para ela. E essa mulher nem falou do amor de Deus para ela. Quem quer uma questão extra para melhorar a nota? Quem quer? Coloca para a gente. Vamos lá, questão extra. Olha só. Questão bônus. Escreva, atenção, agora questão bônus. Escreva o que essa mímica significa. Lá vai. Atenção. Lá vai para a mímica. E você vai escrever a palavra. É assim, ó. Escreve. Pode escrever. Não escreve, não fala, escreve. Escreve rapidinho, escreve. Tá ok? Foi a Bebe. Tá ok? Já, sem enrolação. Qual é a palavra? Bora ver, coloca pra gente. Isso aí, ó. Beleza? Coloca agora aí a sua nota. Vai passar o tablet daqui a pouco e você coloca no tablet a nota. Okay? Uma salva de palmas para todo mundo aí. Vamos lá. Beleza. Agora, a gente vai exercitar um pouco da sua criatividade, tá? Pega aí uma folha de papel, arranque aí uma folha de papel. Se você não tem, peça da pessoa do seu lado, que você já conheceu hoje aí de manhã. Todo mundo tem que ter folha de papel. Todo mundo. Beleza. Tá todo mundo com folha de papel aí? Agora você vai fazer a melhor coisa que você sabe fazer em 2 minutos com essa folha de papel. Um avião, um origami, uma flor. Valendo. Pode fazer. Se for muito bom, já mostre pra gente aí. O Ronaldo e o Cris vão estar passando, já verificando aí quais são os candidatos a melhor. Origami, flor, avião. Só quero ver, hein? Vamos lá. Eu vou dar exemplo do primeiro CENIB, Bebe. Olha aí, olha aí. Primeiro CENIB, vou dar exemplo do primeiro CENIB. Te mete. Bora, faz aí. Só quero ver o segundo CENIB. Olha o que me entregaram. Cara feio foi uma arara no primeiro CENIB. Ok. 1 minuto e meio. Quando que eu vou fazer isso 1 minuto e meio? Nunca. Aí, ó. Tem gente que a folha de papel é uma arte. Eu quero ver o seu. Com a folha todinha. Vamos lá. Sua criatividade. Já pensou um negócio desse? Rapaz, esse código genético, esse DVD. Tu já pensou um negócio desse? Olha. Já. Bora, fica de olho, Bebe. Tô de olho. Cadê um barquinho? Ali, ó, bora ver. Beleza. Vou correr. Sua criatividade. Olha. Legal. Cadê esse lado? Isso, um barquinho. Ah, tem um barquinho aqui. Qual é seu nome? Ana. Ana. Beleza. Cadê? E aí, tem o que aí? Um avião. Olha, um sofá. Sofá. Cadê? Tem alguma coisa aí, Ronaldo? Tem, Clício? Fizeram um sofá aqui, rapaz. Cadê? Sofá? Deixa eu... Um sofá, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Que é isso? Rapaz, tinha outro negócio por aqui, cadê? Tinha. É um cachorro. Cadê? Deixa eu ver aqui. Quero aprender como é que faz isso aqui. Cadê? Quem foi que fez? Rapaz, Ei. olha aí. Parabéns, Dá um passarinho, me dá um Tá passarinho. Aqui, Posso barquinho. ficar com esse sofá? Cadê, Ronaldo? Aí, ficar. ó. Cadê, pastor? Pegou algum ou não? Tem que ver o nome, hein? Tem que ver o nome da pessoa. O nome O da avião pessoa. do Donald Como é o Trump teu nome? falaram aqui, ó. Valéria? Falaram teu nome? Valéria, eu dele. Mano, botaram um sofá Hã? aqui, mano. José? Tá, José e Valéria. Mas e aí, pegou daí? Sofá. É só um, vai. Cadê o nome? Deixa eu só perguntar o nome dela. Né? E aí? Cadê o teu José? Ó, aqui a Valéria fez um Você cachorrinho. no sofá aí, como é seu nome? E aqui é o José. Esse negócio tá meio... Tá. E o teu? Vanessa. Escolhe um aí. Vanessa. Tá, Vanessa olha. no sofá. Olha, Olha esse aqui. Eu vou Qual é ficar teu com nome? tudinho, tá? Márcio, o que é isso, Marcelo? Olha aí. Olha. A evolução. Quem já assistiu Como Treinar o Seu Dragão? Marcelo. Olha aí. Rapaz, olha, fizeram aqui barquinho, Rapaz. fizeram uma Tupperware. Uma Tupperware fizeram. Aí fizeram um sofá, cara. Valéria, né? Vanessa. Vanessa.
Vanessa, né? Rapaz, Vanessa. e fizeram... Não sei o que é isso aqui, mano. Evolução do macaco. Evolução. Evolução do macaco. Olha, eu vou no sofá. Sofá, pô. Fizeram um sofá. Diferente. Cadê a Vanessa? Tem prêmio pra Vanessa, olha. Tem prêmio, pô. Ok. Tem Quer prêmio, que eu deixe tem lá? prêmio. Tem prêmio. Pode ir lá, pastor, Cadê? pode ir lá. Prêmio Aí, pra Vanessa, olha. Cadê a Vanessa? Cadê? Aqui, Vanessa. Uma salva de Uma palmas salva de palmas pra aí, Vanessa. ó. Aí, Vanessa. Deus Criativa, abençoe. criativa, Vanessa, criativa. Esse restante tudo aí a gente vai ficar. Vou levar pra casa. Vai. Gente, a ciência. Deixar esse sofá, ó, bonitinho, ó. A ciência, ela vai sempre analisar e buscar respostas para as origens, tanto do universo quanto das, né, da vida, analisando pela premissa natural. Ela vai buscar causas naturais. A ciência jamais vai considerar uma hipótese sobrenatural. A ciência não considera. Por isso que eles não acreditam que a origem das coisas pode ter vindo de uma mente superior. A ciência jamais vai acreditar numa hipótese sobrenatural. Eles sempre vão dizer coisas naturais. Ah, isso aqui aconteceu junto com isso e gerou isso. É algo visível, né, observável. Então eles vão sempre partir dessa premissa. Só que aí tem um ponto. Isso anula muita coisa. Isso torna a ciência o quê? Limitada. Porque ela não vai considerar essa hipótese de que tem uma mente por trás das coisas. Imagina, eu pego esse sofá aqui. Vou pegar esse sofá aqui. Eu coloco lá no centro, uma amostra de artes, lá no centro, lá na Eduardo Ribeiro. E aí tem várias obras de arte. Aí eu coloco esse sofá, bonitinho, olha só, que a Vanessa fez. Eu pego esse sofá e coloco lá. A pessoa vai olhar e ela vai fazer algumas perguntas. Uma delas pode ser, rapaz, quem foi o artista que fez isso? Né? Geralmente a gente pergunta, né? Quem foi o artista? Geralmente quando eu vou olhar quadros, eu busco olhar a assinatura, quem foi que assinou. Né? A gente sempre vai buscar isso. É possível que alguém em sã consciência vai olhar para isso aqui e dizer que foi obra do acaso? Que o acaso que dobrou, pegou esse papel, aí um vento leste bateu com o oeste, aí juntou e passou ali, né? E fez essa dobradura aqui. É possível alguém em sã consciência acreditar que isso aqui veio do nada? Não, a gente vai olhar isso aqui e dizer, não, alguém, uma mente inteligente, pegou esse papel e dobrou, né, de uma maneira muito legal aqui, para fazer essa forma, né, esse formato, que é a nossa artista Vanessa ali. Da mesma forma, pode colocar a imagem do jardim aí no slide, por favor? Quando você olha uma paisagem fora do comum, você olha isso aqui, esse jardim, olha só. O que você vê nesse jardim ali, né? Tem um homem, né? Lá atrás, o que tem lá? Cavalo. Agora eu lhe pergunto, isso surgiu do nada? Quem fez isso? Quero ver vocês, quem fez? Jardineiro. Mas cadê o jardineiro? Não estou vendo jardineiro nenhum. Como é que você chegou à conclusão que foi um jardineiro? Não precisa o jardineiro estar aí. Você concorda comigo que não precisa o jardineiro estar aí para nós chegarmos à conclusão, só de olhar, a gente já percebe que tem uma mente por trás disso aí. Pela perfeição, pela forma como foi feita. Da mesma forma, existe a ciência que levanta todas essas questões, que analisa a complexidade do mundo e leva em consideração que as coisas que existem, a origem do universo, a origem da vida, não veio do acaso. Eles consideram que há uma mente superior, um design. E essa teoria é a teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente, pega aí a sua apostila, tem a definição aí atrás.
Vamos ler juntos em uma só voz no 3. Teoria do design inteligente. Então vamos lá. 1, 2, 3. É uma abordagem científica que busca identificar se a complexidade do universo e da vida pode ser resultado de uma mente inteligente ou de forças naturais não guiadas. Então, basicamente, a teoria do design inteligente vai olhar todas as coisas e vai buscar padrões, assinaturas. Nós vimos um vídeo, acredito que na primeira ou na segunda aula, que fala sobre a TDI, a teoria do design inteligente, que vai analisar alguns padrões nas ondas do mar, nas flores, em alguns fenômenos sobrenaturais, né? Fenômenos sobrenaturais, alguns deles. Alguns fenômenos como tempestades também, analisa também a questão das espirais dos furacões. Então vai analisar todos esses fatos e vai entender que tem um padrão naquilo ali, tem um padrão nisso aqui. Opa! Alguém inteligente fez isso. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante. Você deve estar aí, uau, chegamos na parte do TDI, isso aí é Deus. É, mas para a nossa visão. A ciência que estuda a TDI, ela é diferente da religião. Bem diferente, é totalmente oposta à religião, tá? Ela não vai dizer assim, é Deus, vai definir o nome para esse design. Eles só vão acreditar e eles vão analisar sempre base científica, aquilo que pode ser observado e pode ser comprovado, de que existe uma mente superior, mas eles não estão nem aí quem é essa mente superior. Eles só querem chegar à conclusão de que tem uma mente superior, independente se é Deus, se é Buda, seja lá quem for. Então eu quero que você entenda isso, porque a TDI, ela difere do criacionismo. Então precisa ter isso aí na sua mente, é diferente. TDI é ciência, criacionismo é nossa base bíblica, fé, tá? Religião. Então a TDI vai buscar esse design, vai buscar essas assinaturas na natureza para levar em consideração que tem uma mente superior que arquitetou tudo. E é isso que nós vamos estudar agora. A gente vai estudar os princípios, os pilares da TDI. E o que eu gostei do que o Ronaldo falou é que nós, como cristãos, nós não temos nenhum problema com isso aqui, não. Em aceitar a TDI. Mas nós temos que pensar nesse momento sem sermos cristãos. Porque a ciência, de tanto estudar, de tanto observar, ele já crê que tem alguma coisa diferente. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Opa, eu vou tirar os dois logo. Aqui, ó. Vamos aos pilares. Anote aí na sua apostila o primeiro pilar. Cadê a minha apostila? Daqui. Isso. O primeiro pilar. Complexidade irredutível. Não tem problema. Não. Complexidade. O quê? Isso, tenta entender aqui. A minha preocupação sempre é quem tem dificuldade. É que você vê um sistema aí, eles observam algo na criação e de forma geral. Vou voltar novamente. Quem aqui já observou, gosta de observar o pôr do sol? Cadê? Quem gosta? Isso, em todas essas observações que a gente faz. Então eles observam. E aí nós temos um pilar desse design inteligente. Qual é o primeiro? Leia para mim de novo. Complexidade irredutível. Vamos conversar um pouco? É como você tivesse a criação de um sistema ou vários sistemas por um agente inteligente. De várias formas. Você percebe, eu lembro quem lembra daquele relógio que era de bolsa antigo? Quem já pegou no? Vovô tinha um, doutor Alberto. Mas só que eu peguei escondido. E aí eu disse, olha que legal, né? E eu ali, mas era novo, sem querer, eu deixei cair, espatifou. E aí eu rapidamente, ele não vai descobrir não, peguei, juntei tudo, coloquei dentro, a gente vai funcionar. E deixei lá.
Então são várias engrenagens, várias partes, combinando e funcionando de forma fantástica, de forma equilibrada, forma harmônica. Se você retirar dessa complexidade irredutível, se você tirar desse sistema, dessa criação, se você tirar uma pecinha, só uma, e existem sistemas que a peça é desse tamanho, você nem vê, mas quando você retira, nada funciona mais do jeito que funcionava. É disso que a gente está falando. Clício, e como é que é a montagem desse sistema complexo, por esse design inteligente? É pensado a função de cada um dos componentes, o design dele, a operação de funcionamento entre as peças, as engrenagens, tudo é calculado e é previsto. A conexão, a ordem, quem funciona primeiro, os ajustes, tipo um balé sincronizado, tipo, quem aqui já assistiu a apresentação de uma orquestra sinfônica? Quem já assistiu? Né? Que ali você vê quem está regindo e basta o violino, a corda de um violino quebrou na hora. Comprometeu toda a apresentação. Exemplos que nós temos. Coloca aí a imagem da ratoeira. Aí, olha aí. Um agente inteligente, estou começando bem devagar, olha aí. Um agente inteligente um dia pensou e disse, rapaz, tem que matar rato. Como é que vai matar rato? Quem já usou ratoeira aqui? Cadê quem já usou? Pois é. Um agente inteligente, atenção, complexidade irredutível. Tira um elemento, Gilberto, tira um elemento dessa ratoeira, ela não funciona. Quais são os elementos que compõem esse sistema? Você tem a plataforma de madeira, você tem o martelo, você tem a mola, você tem o gatilho. Tira uma só dela para você ter ideia. Outra, coloca para mim, por gentileza, o avião 14 bis, coloca aí de Santos Dumont. Está funcionando, não é? Tá ok aí? Só baixou, né? Tá, ok, tranquilo. Volta, olha aí, ó. Olha o avião aí, ó. Criação de Santos Dumont. Você olha e diz bem assim, puxa, que legal, que lindo. Agora pensa assim comigo, nesse sistema. Design inteligente. Um agente inteligente. Que produz, e cada uma tem uma peça, cada um tem uma engrenagem, que se conectam para ele poder voar. O que é que você observa? A habilidade que esse agente inteligente tem em criar esse sistema. Outra, o pregador de Ariano Suassuna, lembra? Se você apertar, ele abre. Se você soltar, ele fecha. Tão simples. O que é que você vê aí? A interconexão das partes funcionando. Né? Agora, tratando da vida, vamos falar um pouco de biologia, os sistemas biológicos. No sistema biológico, você tem o transporte intracelular, você tem a coagulação do sangue, estou dando só um exemplo. Você tem os cílios, de tudo que acontece agora no corpo do ser humano. E eu trouxe para vocês uma estrutura biológica, para falar de complexidade irredutível, que é o flagelo. Flagelo bacteriano. Assista esse vídeo, coloca para a gente, do flagelo bacteriano para eles, por favor. Pode desligar tudo. Aí atrás não. A complexidade irredutível é um conceito introduzido pelo bioquímico Michael Behe. Ele descreve sistemas que são compostos de várias partes bem integradas, onde a remoção de qualquer uma delas faz com que o sistema pare de funcionar. O flagelo bacteriano é uma estrutura em forma de chicote que permite que certas bactérias se movam. É composto por várias proteínas diferentes que trabalham juntas para girar o flagelo. O flagelo tem três partes principais: a base, que atua como um motor, o gancho, que conecta a base ao filamento, e o filamento, que é a parte externa que gira e impulsiona a bactéria. Todas essas partes precisam estar presentes e funcionar juntas para que o flagelo opere.
Se removermos uma única proteína, o sistema inteiro falha. Proponentes do design inteligente usam o flagelo bacteriano como exemplo de complexidade irredutível, argumentando que tal sistema não poderia ter evoluído gradualmente. Muitos cientistas argumentam que a complexidade irredutível não é evidência contra a evolução. Eles sugerem que partes do flagelo podem ter evoluído de outras estruturas. Estudos mostram que algumas proteínas do flagelo são semelhantes a proteínas de outras estruturas celulares, sugerindo uma evolução gradual. Recapitulamos o que é complexidade irredutível, como o flagelo bacteriano exemplifica esse conceito e as diferentes perspectivas sobre sua origem. A complexidade irredutível do flagelo bacteriano é um tema que nos leva a pensar sobre as maravilhas da biologia e os processos evolutivos. Independentemente da posição que tomamos, é essencial continuar explorando e questionando. Ok. Aí dentro disso, a pergunta. Formas intermediárias. Lembra que você tem a espécie e o ancestral. Formas intermediárias. Já que se fala em mutação no decorrer do tempo. Formas intermediárias do flagelo bacteriano. Elas não funcionariam, nunca funcionariam. O flagelo bacteriano, funcionando por processos naturais, estou confrontando a teoria da evolução. Se a evolução estiver correta, a teoria do TDI, ela enfraquece. Mas se o design inteligente estiver correto, então a teoria da evolução não passa de especulação. Repetindo para você sobre esse pilar, o complexo irredutível. Para fechar, são estruturas biológicas, dentre elas o flagelo bacteriano, que estão em funcionamento, mas eu quero que você entenda todas as partes em funcionamento, sendo impossível uma evolução gradual. Já anote aí mais um pilar da TDI. Note aí a informação funcional. Pilar número 2, informação funcional. A informação funcional, ela diz o seguinte: é altamente complexa, presente aí no genoma do nosso DNA. É uma informação que é super complexa e ela está lá dentro do nosso genoma, do nosso DNA. Mas, Abebe, eu não sei nem o que é genoma. Não sei o que é genoma, mano. Explica aí. Pois é, genoma é isso aqui, ó. Nosso código genético, tá? As informações necessárias para que cada um tenha as suas características. Esse é o nosso genoma. E aí, lembra daquele vídeo que a gente viu na aula anterior, que era o DNA, aí passou 4 letrinhas, A, T, C, G. Aquilo ali é o que compõe o nosso código genético. Beleza. Para a gente entender a complexidade desse código, a complexidade disso, a magnitude, em 2021, a quantidade de dados gerados no mundo foi de 79. Não foi mega, não foi giga, não foi tera. Foi zettabytes. Já ouviu falar dos zettabytes? É muita coisa. Eu não sou da área de informática aí da TI não, mano. Mas eu sei que tem penta, ainda vai mais, até chegar nos zettabytes. 79 zettabytes foram gerados de dados em 2021. Agora, sabe quanto vale isso, 79 zettabytes, para o nosso código genético? É isso aqui, ó. Se a gente for pegar o nosso código genético e for colocar só os pares das bases do DNA, que são 3 bilhões, e se a gente for colocar nessas letras aí, A, T, C, G, que é o código genético, dá mais de 1 milhão só de página escrita. Esses 79 zettabytes é isso aqui, ó, para o nosso código genético. Algo ínfimo. A conclusão, então, dessa informação, ela é clara. Tem que ter vindo de um agente inteligente. Essa informação precisou ter vindo de alguém que
pensou nisso. A seleção natural de Darwin, ele não explica. Não consegue explicar a origem da informação. É necessário, então, uma mente inteligente. Essa informação do DNA, dos sistemas biológicos, da vida, ela tem que vir de alguém que pensou. E não pode ter vindo surgindo do acaso. Anote aí o próximo pilar da TDI. Antevidência genial. Antevidência genial. Basicamente, é a capacidade, né, o que diz essa antevidência genial? É a capacidade de seres inteligentes, dos seres inteligentes, de prever coisas, problemas que viriam futuramente. Por exemplo, no nosso corpo, quando, imagina que você está fazendo uma trilha, e aí você passa talvez perto de uma planta que tem umas plantas específicas com espinhos, que elas podem cortar aqui, fazer um microcorte aqui no seu braço. Começa a sangrar. Só que esse microcorte, quanto menor ainda fica mais visível, aquele sangue que começa a sair, daqui a pouco vai parar. Por que esse sangue para de sair? Por quê? Fala para mim. Porque coagula. Porque coagula. Então aqui nós temos um problema no organismo, que era um corte, e que se esse sangue não coagulasse, qual era a tendência? Continuar saindo sangue, vai perder sangue ali. Então a antevidência genial vai falar sobre isso, ela vai prever problemas que possam acontecer, como um corte, e ela vai bolar soluções para isso. E o nosso organismo, ele bola várias soluções para muitas coisas, como a questão da coagulação do sangue. Junto com os glóbulos brancos, eles vão atuar ali, e daqui a pouco aquele sangue vai ficar só aquele sangue duro, né? Vai endurecer e vai servir como um mecanismo de vedação daquele ferimento. A gente tem a complexidade da célula também. Você viu aquele vídeo sobre a célula? Quando as proteínas começam a gerar uma proteína, aí tem uns meios de transporte, aquilo ali é genial. É muito complexo para a gente achar que aquilo veio do nada. Então, nosso próprio sistema imunológico, a forma como o nosso sistema age, as membranas celulares, elas vão regulando o nosso sistema e aí elas agem num fator geral do nosso corpo para proteger contra vírus, contra bactérias. Mas o exemplo final que eu quero trazer para vocês é o nosso olho. O olho humano é um exemplo base da antevidência genial. Gente, o nosso olho é absurdo. É absurdo. Eu não sei se você já parou para estudar sobre o nosso olho, o olho humano. Olha só. Ele foi meticulosamente projetado. As córneas, elas ajudam na questão do foco. Então, quando você precisa focar, você vai estar olhando aqui. Na lateral vai aparecer meio que, à medida que vai se afastando aqui, né, vai ficando mais embaçado. Mas o foco está aqui, tem a minha visão periférica. Fora que o cristalino vai ajudar nessa parte do foco. Quando você precisa enxergar uma coisa distante, você olha para ali, aí o cristalino vai ajudar a chegar lá no foco, como se fosse um zoom, como se você estivesse dando um zoom no seu olho. Tem os bastonetes, junto com a retina, que vão ajudar na visão noturna. Por exemplo, a gente está aqui, escurece tudo. De início, o nosso olho vai começar um processo de adaptação, vai ficar um breu. Daqui 1 minuto, você vai começar a perceber que você vai começar a enxergar as pessoas que estão perto de você, mesmo que só ali, e isso vai se adaptando. Fora a visão noturna. A visão noturna que também ajuda nisso. E os cones, existem uma espécie de cones aqui dentro que ajuda a nós enxergarmos várias cores. Então é algo muito complexo. Fora que tem um problema. O nosso olho resseca. É como se eu pegasse o celular, tem um celular aqui? Você vai tirar uma foto, e aí quando você puxa o celular para tirar a foto aqui, está embaçado. O que você faz para desembaçar? Puxa aqui a camisa, limpa e vai tirar foto. E o nosso olho? Como é que a gente faz para desembaçar, para limpar? O que a gente faz? É algo, exatamente, pisca. É algo natural, que a gente não fica contando. Você conta quantas piscadas você dá no dia?
Não, é algo natural e orgânico, acontece naturalmente. A gente não fica contando na nossa mente quantas piscadas a gente dá. Isso é uma forma, junto com as lágrimas, de lubrificar o nosso olho. Às vezes entra algum objeto no nosso olho, um corpo estranho, você já percebeu? E aí você começa a fazer isso aqui, esse objeto, esse corpo estranho, se ele for pequeno, uma poeira ou um cílio que cai dentro do seu olho, ele tende a vir para as laterais, para que possa ser retirado. E ele é envolvido por uma parte de lágrimas ali, né, que fica de uma maneira diferente, fica tipo uma meleca, um negócio, e você consegue tirar tanto dessa lateral quanto dessa lateral. Gente, é muito complexo para a gente dizer que isso veio do nada. É muito complexo. Então, basicamente, a intervidência genial vai falar sobre isso. É um mecanismo do nosso corpo que vai prever problemas futuros que possam acontecer e já vai agir para que esses problemas sejam sanados. Vimos então um dos pilares, essa complexidade irredutível, a informação, a anteevidência. Anote na sua apostila o quarto pilar, chamado de ajuste fino. Ajuste fino. Ajuste fino. Teve uma época que para ajudar meu pai, eu aprendi a fazer papagaio. Quem sabe fazer papagaio aí? Eu aprendi a fazer, eu queria ajudar meu pai. Eu sou o mais velho, né, de 5. E aí eu colocava a tala e fazia aqui, na parte central. E aí vinha o ajuste fino. Porque o ajuste fino, eu pegava uma outra tala e você coloca de cada lado para ele não ficar penso. Então eu media uma vez, outra vez. Porque depois de ele pronto, ele podia ficar penso. Você na hora de levantar, ele ia só para um lado. E em tudo na vida, precisa desse ajuste fino. Quando eu estou arrumando lá em casa, fazendo faxina, quem faz faxina aí em casa? Né? Não é só Soraya que faz, não. Lá em casa, até o meu cachorro faz faxina. Né? Me ajuda. E tem aquele momento que você faz a faxina, aí depois que você termina, você volta só para ver se faltou algum detalhezinho, alguma poeira, alguma traça, né? Alguma teia de aranha. Quem faz assim, esse ajuste? É um ajuste que eu faço. E é disso que nós queremos falar na vida, na ciência. Porque quando você nota, quantos aqui eu vou perguntar de novo, você gosta de ir lá para o lado da ponte, sei lá, e você assistir o pôr do sol? Quem gosta? Cadê? Levanta a mão aí. Quem gosta de admirar a natureza, cadê? Né? Quem gosta de viajar? Eu amo viajar, mas eu gosto de dirigir também, porque eu gosto de ver montanha, eu gosto de ver árvore, flores, e admirar. Agora imagina você tendo essa admiração em tudo que você vê no universo. Então é disso que a gente quer falar, porque existem aspectos importantes. Existem ajustes que são precisos, que precisam ser feitos. Para que haja, por exemplo, esse ajuste, se não tiver esse ajuste, se não for equilibrado, você não tem vida na Terra. E por que é que tem vida na Terra? Falando de TDI, desse design inteligente, por causa desse ajuste fino. Um ajuste minucioso, que você não pode escrever totalmente, eu como matemático, que você não consegue gerar todas as equações que provem isso. Não tem. Eu já tentei isso. Volta. Então, nós queremos falar do ajuste fino. Aí agora, imagina assim, um outro exemplo. Eu estou aqui e estou no espaço. Eu estou dentro de uma nave espacial. E dentro dessa nave espacial, foi tudo preparado para que eu estivesse ali. E eu tenho a roupa de astronauta, tudo. Mas de uma hora para outra, eu recebo a informação de que eu preciso evacuar. Eu preciso sair daquela nave espacial. E aí o que eu faço? Coloco a minha roupa de astronauta, tudo direitinho, e eu saio, procuro sair, saio, e ela explode, e agora eu estou vagando pelo espaço. E eu treinei isso, porque isso poderia acontecer. E agora eu vou atrás, eu fui treinado para ir atrás de outra nave espacial.
Eu trouxe aqui um slide para você, coloca para mim um ônibus espacial. Tem aí um slide, ó, dá uma olhadinha. Imagina eu vagando e sem querer eu encontro, olha, puxa vida, tem ali um ônibus espacial, dá uma olhadinha. E eu digo, agora eu posso ir para lá. Aí tem um momento que eu paro, tem um momento que eu paro e pergunto, será que realmente eu devo ir para lá? Pode tirar. Porque eu preciso começar a fazer perguntas. Primeira pergunta, será que o que está nessa nave, nesta nova nave, vai suprir as minhas necessidades? Qual é o tipo de comida que tem lá dentro? Será que lá tem água? Vamos falar um pouquinho de vírus, de bactéria, de higiene. Como é que é isso lá dentro? Como é que é a questão do oxigênio, do refino entre o oxigênio e o nitrogênio? Será que eles estão equilibrados para o meu modo de viver? Eu sou ser humano. E uma outra pergunta que eu faço, será que essa nave, esse ônibus espacial que está aí, será que lá habitam, será que pode entrar ser humano lá? Porque de repente pode ser um ônibus espacial alienígena. O que é que eu estou querendo dizer para você? Para que você esteja agora respirando, para que nós tenhamos vida, para que tudo esteja equilibrado, precisa, falando do design inteligente, atenção, alguém, um agente planejou esse ajuste fino. Parece leseira, mas é isso que faz a gente respirar, é isso que faz, atenção, eu dando aula para vocês, e na minha panturrilha, a ciência diz que existe um coração, que está batendo, está bombeando sangue, para que esse sangue volte para o coração. E isso é fantástico nesse momento. Então precisa, para que haja equilíbrio, para que haja a vida, da forma que a gente vê, com um grau de complexidade tão grande, você precisa desse ajuste fino. Agora detalhe, se você quiser anotar, coloque aí 3 aspectos importantes desse ajuste fino. O primeiro aspecto importante, verifique se tem aí na sua apostila, o primeiro, só complementa, a existência de forças e leis naturais, tem que ter, nesse ajuste fino. A existência de forças e leis naturais. Eu vou dar uma para você, a gravitação, a ação da gravidade. Tem que ter essa força. No caso da gravidade, por que que tem que ter? Porque a gravidade vai ajudar, por exemplo, na formação de sistemas solares. O nosso sistema solar vai dar estabilidade das estrelas. E eu poderia colocar para você ajustes fantásticos aqui com outras forças. Segundo, se você quiser anotar, a existência de constantes físicas e regras universais. Vou repetir, a existência de constantes físicas e regras universais. No universo, estas constantes precisam estar ajustadas. Vou voltar novamente para a gravidade. Olha só, nós temos a ação da gravidade. Existe um nível, uma numeração da gravidade para que nós tenhamos vida na Terra. Agora olha o que acontece. Os cientistas dizem, atenção, que se você tiver nessa constante gravitacional, se ela for um pouquinho maior do que ela é agora nesse momento, o que aconteceria com os planetas e as estrelas? Eles seriam sugados e você teria rapidamente uma desintegração, destruição de tudo. A ação da gravidade que nós temos agora nesse momento, a ciência diz que se ela for um pouquinho menor do que ela é, o que aconteceria com todos os planetas e estrelas? Ele teria um afastamento total deles e você não teria mais a questão da existência deles no universo. Seria um universo vazio, olha só. Então precisam estar equilibrados. Terceiro, se você quiser anotar, terceiro aspecto do ajuste fino. A razão, a relação entre a matéria e a energia. A razão ou a relação entre a matéria e a energia. Vou dar uma outra constante física aqui. A velocidade da luz. Outra constante cosmológica do cosmo.
Tudo isso influencia nessa relação. Atenção, se não tiver equilíbrio nessas constantes, se for sem ajuste, você não tem a evolução do universo e você não tem a presença de vida. Ei, o ajuste fino, ele é necessário para a existência da vida. Só queria falar uma coisa para você. É preciso, é necessário? Muita o quê? Pode falar. Para acreditar nessa teoria da evolução. Deus, ele não precisa da gente. Ele não precisa de defensor. Mas o fato é que parece que o TDI tem muita relação com a gente, com teologia. Aí eu não entendi, Bebe. Eu estou aqui na aula acabando e não sei o que é TDI. Eu não sei se é ciência, pseudociência. Eu não sei se tem a ver com criacionismo bíblico. Eu não sei. Existe um racha aí, uma rixa, né, na verdade, entre a ciência e a TDI. A ciência, ela fala que a TDI não é ciência, é uma pseudociência, tem base bíblica, mas o fato é que a teoria do design inteligente, ela pega fatos e analisa os fatos. Existe aí uma campanha da ciência tentando sempre refutar o TDI, tentando desmistificar, ridicularizar, falando que não tem nada a ver, que também é base bíblica. Só que, em vez de eles refutarem o fato que a TDI analisa, eles refutam as pessoas. Sabe aquela pessoa que não tem mais nada para falar e joga sujo? Fala da característica da pessoa e não do fato que está sendo discutido ali. É isso que a ciência faz com a TDI. Então o TDI ele pega e analisa ali o fato. E como foi bem dito pelo Ronaldo, TDI não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com o criacionismo bíblico que a gente viu. Nada a ver. Fé tem o pessoal da ciência, que olha ali, ó. Geração espontânea da vida, tem que ter muita fé para acreditar nisso. Muita fé para acreditar na sopa primordial, a atmosfera primitiva aqui com os rios. Vem raio ultravioleta, vem raio solar e cria vida. Para isso tem que ter fé. Mas o TDI não tem nada disso. O TDI ele pega um fato, analisa e fala, tem que ter uma mente inteligente para ter criado isso. Mas ele não define que mente inteligente é essa. Mas para nós cristãos, nós sabemos que mente inteligente é essa. Nós sabemos que o Criador disso tudo foi o nosso Deus Todo-Poderoso. Inclusive, nada mais justo e nada mais claro para a gente que no nosso manual da vida. As primeiras palavras já começam falando de quem é o Criador. No princípio, Deus criou. Que Deus abençoe você. Uma boa semana. Nos vemos na semana que vem. Fechou. Jesus.